E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje, iniciando a semana com um bate-papo legal com vocês, falando aqui de tudo um pouco. Vamos fazer um geralzão falando sobre quadrinhos principalmente, sobre cinema e também sobre séries. A gente vai fazer um quadro geral de um tema muito interessante, muito importante, mas para isso você tem que ir aí embaixo, ativa o sininho, se inscreve no canal que é muito, mas muito importante pra gente e não custa nada. Cara, você vai aí embaixo, se inscreve no canal, eu estou vendo que muita gente está visualizando, dá o like, que é muito importante dar o seu like, dê o seu like, tá? Entrou, já dá o like e também já se inscreve se não está inscrito. Isso vai fortificando o canal, vai espalhando ainda mais, porque o YouTube reconhece e é isso que importa pra gente, tá? O seu reconhecimento e o reconhecimento também da máquina, né? Da estrutura que ela vai distribuindo o conteúdo. Além disso, você pode também contribuir distribuindo o conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, espalhando para os amigos que curtem quadrinhos, cinema e séries e também, é claro, comentando. Deixe seu comentário. Fale bem ou fale mal, mas fale do canal. Certo? Vamos lá para a vinheta? Então, pessoal, vamos lá então falar sobre este tema aí, criação original. Eu sei que tem muitos que seguem a gente, muitos aí que estão, como o Igor e tantos outros que estão aí seguindo a gente e que volta e meia a gente conversa no privado aí no grupo de WhatsApp, na rede de WhatsApp, né? E a gente chega às vezes a conversar sobre criações, sobre o método de criação dos quadrinhos, sobre o método de criação de um personagem, de uma história. Para quem não sabe, eu desenho, eu também me arrisco a escrever alguns roteiros, a criar personagens, né? E não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil. Tu criar um personagem inédito, hoje em dia, não é a mesma coisa que quando foi criado, por exemplo, o cenário todo dos anos 60 da Marvel Comics. Quando foi tudo aquilo idealizado e criado pelo incrível Stan Lee, o genial Jack Kirby, o imensurável Steve Ditko e tantos outros que ali estavam contribuindo com aquele momento. Eram outros tempos e até ali a gente conhecia poucos heróis. Ah, mas a DC tinha muita coisa. Sim, tinha muita coisa. Mas diante do que vieram depois, de tudo aquilo que veio, de todos os heróis que vieram, que foram criados, principalmente ali nos anos 60. Claro, muita coisa, sim, com base no que já havia sido criado. Mas muita coisa original, gente. Muita coisa original. Tinha espaço para criação. Tinha espaço. Ah, mas hoje também tem. De certa forma, é possível criar algo original. Eu fiz a lista de vilões há poucos dias e eu incluí nessa lista de vilões uma vilã que foi contestada, a Cassandra Nova. Por que eu incluí? Porque dos últimos personagens criados, últimos que apareceram, e principalmente na fase do Grant Morrison, na passagem dele pelos X-Men, ele criou muita coisa, muitos personagens. Mas a Cassandra Nova, como uma vilã poderosa, para mim, olhe bem o que eu estou falando, para mim, ela foi algo, um respiro diferente. Foi algo inovador. A origem, a ideia, o personagem, a forma que foi apresentado e principalmente a grandiosidade que ela tomou, as proporções que tomou o personagem. Isso também eu fiz com a Arlequina, colocando na lista, que também, lá nos anos 90, foi algo original. Ah, foi criado para o desenho, para a série animada e tal. Tudo bem, mas ela ganhou seu espaço e ela está merecidamente hoje como um papel que dá para se dizer que é protagonista, sim.
e tem uma importância muito grande. E o mesmo dá para falar de personagens que eu não gosto. E eu canso de dizer que eu não gosto. Que é Deadpool, mas que eu gosto muito dos filmes. O Lobo, que eu não curto. Tá? E daí não interessa se você gosta que eu não goste ou não gosta que eu goste, enfim. O que importa é que são personagens que eu acho que eu não curto. Não é a questão do personagem não ser original ou ser original. E eu acho muito interessante esse lance. Aí você fica naquele lance da Tropa dos Lanternas Verdes, que muita gente adora, e eu acho que aquilo é a aglomeração da Lanterna Verde, e fica ali, vamos criar o Lanterna Vermelho, vamos criar o Lanterna Amarelo, vamos criar o Lanterna Roxo, o Lanterna Negro, o Diabo A4. Mas tá naquele nicho, não tem nada novo ali. Mas tu não viu a fase do Geoff Johns? Cara, tudo bem. O cara fez uma história bacana, né? Um universo dos Lanternas Verdes. Tá? Mas tudo bem. Não é isso que nós estamos falando, tá? É da criação original. E sempre há aquela preocupação de um criador, do cara que está criando. Isso aí eu falo para vocês que estão aí e que têm vontade de criar, e de repente você tem um filho e o filho está lá riscando no papel, porque as crianças adoram desenhar, está lá riscando e risca. Pai, olha aqui o que eu fiz. A sua filha fez uma super-heroína, o seu filho fez um super-herói, fez um grupo. Pai, olha aqui que legal. Daí tu dá aquela olhada e tu vê, opa, o escudo do Capitão América, a roupa do Homem-Aranha. E eles fazem essa miscelânea toda. E é legal, é bacana, tá incentivando, né, a criança ali a criar, a ser criativa. Não quer dizer que ela vai ser criativa, até porque ela tem uma definição daquilo que ela vê, daquilo que ela assiste, daquilo que ela conhece. E é assim que se formam a criação, as criações. Quando tu coloca no papel uma criatura que é um projeto, que é uma ideia, tu tem uma ideia e tu diz, poxa vida, isso aqui não existe. Não vi nada igual. Mas você já viu tudo o que foi lançado? Você já conhece todos os super-heróis do mundo, já criados em todas as partes, em todos os países? Sejam eles undergrounds ou não? Sejam eles Marvel, DC, Image. Conhece todos os heróis da Marvel, por exemplo? Todos os heróis da DC, que é mais antiga ainda? Pois é. Aí é que está o ponto, né? Quando você vai criar alguma coisa, é quase 100% certo de que você estará criando algo que já foi, de alguma maneira, criado. Mas o uniforme, eu nunca vi esse uniforme. Não, estou falando do uniforme somente. Mas também. O pensamento do herói, a forma que ele atua, a indumentária, os poderes, o alter ego, se ele tiver. Ele não tem alter ego, ele veio do espaço. Quantos vieram do espaço? Mas ele ganhou poderes divinos. Quantos ganharam poderes divinos? Ele é pura magia. Muita magia nos quadrinhos também. E daí o pessoal compara sempre, né? Agora com o filme do Adão Negro. Eu vou fazer muitos paralelos aqui, tá? O filme do Adão Negro, por exemplo, muita gente não conhecia o Senhor Destino, que é compreensível. Pessoas que vão ao cinema, a gente tem que botar na cabeça também uma coisa. Pessoas que vão ao cinema nem sempre são pessoas que leem quadrinhos. Muitos sim leem quadrinhos e vão ao cinema. Mas todos que estão ali não são leitores de quadrinhos. E para essas pessoas que não leem quadrinhos e que não conhecem os quadrinhos a fundo, um filme pode funcionar muito, mas muito bem mesmo. E para o pessoal que lê quadrinhos, o filme pode ir de mal a pior por detalhes
que não colocaram na trama ou que acrescentaram a mais, e que aí eu já dei também a minha crítica a Adão Negro. E algumas coisas são falhas, outras coisas são legais, mas o que importa é que comparar o Senhor Destino, que muita gente não conhecia, ao Doutor Estranho é super compreensível. Ah, mas é outra filosofia, é outra ideia, é porque vem do deus egípcio, porque vem do deus romano, porque vem do deus grego, do deus árabe, do deus... Mas a pessoa que está chegando no cinema para ver um filme, ela não está atenta a esses detalhes da mitologia quadrinística. Ela vai para o cinema com o intuito de diversão, de conhecer mais heróis, mais personagens, e eventualmente ela vai buscar o conhecimento mais profundo nos quadrinhos. Mas isso não é uma regra e não é uma norma e não é sempre que acontece. Aliás, tá? Isso é para um outro bate-papo. Quanto será que o cinema contribui para novos leitores nos quadrinhos? Deixa aí o pensamento, né? Fica aí o pensamento para você. E seguimos adiante. Bom, esse é só um detalhe, né? Lembrando que esses personagens, né, podem ser sim comparados, mas jamais dá para dizer que é um plágio. Cada um tem o seu jeito, sua área de atuação, a sua forma de pensar, o seu caráter, a sua origem e tudo mais. Não é, de forma alguma, um plágio. Pode sim haver uma obra inspiradora. E daí eu pego esse outro aqui, já que são na magia, livros da magia, que eu já falei também aqui no canal sobre livros da magia e sobre as semelhanças, né, com a obra do Harry Potter. A autora, logicamente, eu acho que sim, nega que tenha sido plagiado da obra do Gaiman. Mas a inspiração, ela independe do querer. A inspiração, ela vem. Tu está escrevendo. E o visual. Um garoto que sai numa aventura, o jovem Timothy Hunter, que sai numa aventura para conhecer os poderes, né, e saber o mundo da magia, desvendar o mundo da magia, tem uma coruja como companheira. Então, Harry Potter tem uma coruja como companheira. Mas em muitos outros filmes que a gente já viu, por exemplo, Fúria de Titãs, existia uma coruja como companheira. E a gente vai ficar aqui citando outros que tem isso aí. Não vai levar a nada. O visual. Visual. Talvez os próprios produtores, né, poderiam ter tirado. Talvez seja uma exigência da autora ou não. Talvez seja um produtor que leu o livro e interpretou daquela maneira, já relacionando sim com a obra do Gaiman, mas jamais dizer que é um plágio. Não há um plágio. E por que eu estou falando sobre isso, sobre o plágio ou não plágio, plágio ou não plágio? A criação inteiramente original ou não. Como ser original nos dias de hoje? Mas lá Stan Lee, Ditko, Kirby conseguiram serem originais. Eram anos 60, né? Como eu disse, poucas coisas haviam sido criadas, embora muitas coisas na DC já estivessem perpetuadas, né? Como Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman, o próprio Aquaman. Agora vamos entrar também num ponto, né? Logo depois, o próprio Aquaman, o Namor já existia. Mas, naquela época, Stan Lee e os outros que criaram a Marvel, e que criaram a Marvel mesmo, de verdade, porque até ali, a Marvel não era a Marvel, né? Quando eles fizeram isso aí,
muitas coisas, muitos heróis foram calcados em heróis que já existiam, em personagens que já haviam surgido, sejam vilões ou heróis. Mas com base em alguns detalhes e algumas coisas muito bacanas, originais, outras pegas lá nos anos 40, 30, nos pulps e tantos outros livros e tudo mais de ficção, pensando daqui e dali, pega um pouquinho de cada um, foram montando um universo que, mesmo com alguns personagens, como eu disse, já houvessem comparativos, mas outros ficaram bem originais. Dizer que o Homem-Aranha é totalmente original, não dá. Existem sim semelhanças com alguns outros personagens. Mas o que torna o herói, o que torna o personagem rico, é exatamente o fato da personalidade humana dele. E é isso que Stan Lee faz no universo Marvel. E é isso que às vezes eu falo. Naquele momento foram criados as personalidades. Foram criadas o lado humano do personagem. E isso diferenciou de tanta coisa que já havia existido até ali. E isso que deu impulso para o universo Marvel. A proximidade com a realidade. Ah, mas não era obscuro. Não era real. Não, dentro das limitações de uma história em quadrinhos que servia sim e serve ainda para entretenimento, ela dava proximidade com o leitor. Ela entregava ao leitor um personagem que estava próximo dele, que vivia na mesma cidade, lembrando que eles estão em Nova York, mas que estavam neste planeta, então saindo do âmbito americano, que estavam neste planeta. Então qualquer parte do mundo que tu pegava, tu dizia, porra, Nova York tem heróis. Não é a mesma coisa que Metrópolis, Gotham City e tantas outras, entendeu? Este foi o grande diferencial, a grande sacada do Stan Lee, que fez com que o universo Marvel desse tantos frutos. Mas era um outro momento. Hoje, para você pegar um personagem e transformá-lo e criar totalmente original, é muito difícil mesmo. E ser acusado de plágio é fácil. É fácil. E uma obra também passa por isso. E agora eu vou dizer por que eu estou falando tanto disso. Porque nessa semana houve aí nas redes sociais uma movimentação, nesse final de semana principalmente, sobre a obra Black Science, da Mary Cagni. Acho que é essa a pronúncia correta do nome dela. Me corrijam aí se não é Cagni. E 1899, dos alemães, né? O Baran Bodar e a Yandy Fries. Os mesmos criadores do Dark, da série Dark. O próprio Bodar, ele se pronunciou aí nas redes sociais, dizendo que de forma alguma seria um plágio. E eu não vou entrar em detalhe algum, nem da série e nem do quadrinho da brasileira. Não vou tomar nenhum partido. Mas então tu não é brasileiro. Não, não é isso. Eu não li Black Silence. Não li Black Silence. Não confundir com Black Science. Não li Black Silence. E não assisti ainda a série 1899. Então seria totalmente injusto qualquer palpite meu. O que eu posso dizer com certeza é de que é muito difícil tanto Black Silence quanto a própria 1899 não terem uma inspiração extra, que não uma outra. Isso independente de quem chegou primeiro. Tá? Sem saber nada, assim, no escuro, eu posso dizer isso aí. Que, de repente, Black Silence se inspira em outra obra, e esta outra obra também tem inspirado os criadores do 1899. E hajam elementos nas duas obras que sejam semelhantes. Sem defesa alguma aos alemães ou defesa à brasileira. O que é certo disso tudo
de todo esse burburinho que foi feito na internet, que a internet vira um palco de burburinho, de uma hora para outra todos sabem tudo de tudo. O que é certo de verdade é que a autora brasileira ganhou visibilidade. E isso é bom, isso não é ruim. Não pensem que é algo ruim ganhar visibilidade. Ah, ela ganhou visibilidade porque aproveitou-se da série que estava fazendo sucesso na Netflix. Não, não é isso. Ela se sentiu lesada, é um direito dela contestar e buscar seus direitos. Mas ao mesmo tempo que ela fez isso aí, ela sim ganhou visibilidade. A sua obra ganha visibilidade a partir deste ponto. Porque todo mundo que gosta de quadrinhos, todo mundo que gosta de séries, em um determinado momento vai querer procurar saber algo sobre um e sobre o outro. Que é o meu caso. Como eu disse agora, não vou falar nada sobre isso, eu vou ler. Não é como aquele caso dos irmãos Bach, com Day Tripper, que eu não comentei. E eu acho que essas polêmicas assim não levam muito a lugar algum. Afinal de contas, quem tem que lutar pelos direitos é o autor, que se sente lesado, que se sente plagiado, que se sente que foi de alguma maneira podado, e que poderia ele estar em determinado ponto e não outro. Mas isso aí cabe a quem? Ao autor buscar os direitos e a lei julgar. Ah, mas a lei, ela tá aí para fazer o que é errado e não o que é certo. Não, a lei está para fazer o que é certo. E por vezes erra. Por que não? Bom, dito isso, o que eu posso dizer para vocês é que é muito difícil criar um personagem. Por isso eu falei do personagem. Imaginem só criar uma obra inteira original. Filmes e filmes e filmes que a gente assiste e a gente percebe, poxa, esse filme aqui parece aquele filme lá. Ah, me lembra muito aquele clássico. E daí tem também aquele lance das homenagens, né? Eu faço isso aí seguidamente. Eu tenho um desenho aqui até que eu fiz em algum ponto. Que eu fiz. É só um desenho, tá? Simples. Aqui. Tá? E eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, olha só. Eu fiz o desenho, que é um desenho normal, simplesinho, abertura de página, e que ele remete, ao meu ponto de vista, a o que já foi feito algumas vezes por outros artistas, mas principalmente a Will Eisner. Ah, não tem nada a ver de Will Eisner aí. Calma lá, eu explico. O Eisner gostava muito de fazer esse jogo com as palavras, com o título, mesclando o título ao quadrinho, transformando o quadrinho numa palavra e tudo mais. E eu acho isso bárbaro. E eu me inspiro bastante nisso aí. Claro, o resultado não é o mesmo, obviamente, porque eu não sou genial como o Will Eisner e nem genial quanto qualquer outro quadrinista que já está no mercado. Mas a gente está procurando, né, aprimorar. O que importa realmente é que quando tu pega uma obra e tu quer fazer uma homenagem a um autor, seja nos cinemas, transpondo quadros, seja nos quadrinhos, fazendo um estilo, copiando um estilo para o desenhista, ou criando uma narrativa, um estilo de narrativa para o escritor, a gente corre esse risco de ser mal interpretado e acusado de plágio. Mas o plágio não é isso, simplesmente copiar algo, tá? Então é o que eu quero deixar bem claro aqui, o meu ponto de vista quanto a esse tipo de coisa que acontece seguidamente, que tem ocorrido e que possa ocorrer com você que escreve, com você que desenha,
com você que lê quadrinhos, que se depara com um quadrinho e acha que aquela página é uma página copiada. John Byrne fez muitas vezes homenagens a mestres e ele mesmo copiava ele mesmo em várias páginas, só mudava os personagens. E é aquilo, por exemplo, da Action Comics número 1, quantas vezes foi feito o mesmo quadrinho. Eu tinha uma, não está aqui comigo, eu acho que nem tenho mais HQ, mas tem uma do Popeye. O Popeye tá com um marinheiro Popeye, ele tá com um carro que nem o Super-Homem, assim, na capa, né? E essa revista foi várias vezes feito aquele mesmo estilo, né? Alex Ross fez isso, tantos outros autores já fizeram, já copiaram essa capa como forma de homenagem. Isso não é um plágio, de forma alguma. E no cinema, onde eu ia chegar no Namor, só para encerrar esse quadro, a Marvel fez muito bem, e eu já falei sobre Wakanda Forever, a Marvel fez muito bem em mudar toda a filosofia do Namor, toda a mitologia do personagem, porque se o Namor chegou primeiro nos quadrinhos e a DC não teve nenhum problema em fazer um personagem igual nas HQs, com pequenas alterações, a Marvel se preocupou nos cinemas, com a chegada do Aquaman primeiro, pela DC, em colocar o príncipe submarino, embora com asinhas nos pés, que diferencia, embora com um caráter diferente. O Namor sim tem um caráter totalmente diferente do Aquaman. A Marvel se preocupou com isso, se preocupou com Atlântida, se preocupou com todo o reino submarino, se preocupou com a origem e optou por fazer algo totalmente novo e criativo. E foi, sim, novo e criativo. Goste você ou não, você que eu falo é aquele fã de quadrinho que é nostálgico, que quer tudo como era nos quadrinhos. É impossível. Se tivesse feito como era nos quadrinhos, seria, sim, descaradamente uma cópia do Aquaman, que chegou primeiro nos cinemas. E aí voltamos lá naquele ponto. Para quem está indo ao cinema, não interessa a origem dos quadrinhos. Gente, não pensem que daquelas pessoas todas que vão ao cinema, nem 10%, vou dar um chute aqui, nem 10% são leitores de quadrinhos e conhecem a origem de cada personagem que está ali. Ah, pode conhecer por alto Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, né? Os mais conhecidos. Mas o restante não. E o restante se inclui o Aquaman, e o restante se inclui Namor, o príncipe submarino. Se inclui Doutor Estranho, se inclui também Senhor Destino, voltando ali em Adão Negro. Então, há sim como comparar por pessoas que não acompanham quadrinhos. Ah, mas eu conheço, eu sei que o Namor não é assim. Tudo bem. Mas eu vou dizer para vocês, e repito, que eu já falei no comentário lá em Wakanda Forever. Vai lá, dá uma olhadinha no vídeo. O Namor do cinema é muito, mas muito superior ao Namor dos quadrinhos. Tá? Tá doendo para você que é leitor das antigas, eu sei. E de certa forma, eu que sempre curti o Namor, eu fui com 3, 4 pés atrás, mas olha, os caras fizeram um trabalho muito bom mesmo, uma origem que fica bem mais interessante do que os quadrinhos, tá? Então, isso prova que é possível sim fazer algo novo, fazer algo inédito, mesmo com base em personagens que já existem. E agradar, né? Agradar, que é o que importa. Tá bom, gente? Se você tiver algo mais a acrescentar sobre plágios ou sobre personagens que são semelhantes, aí vamos falar sobre o Monstro do Pântano e o Homem-Coisa, que agora há pouco apareceu aí na série do Lobisomem na Noite. Fique à vontade, vai embaixo, comenta
e vai ser um prazer eu estar lá respondendo para você. Tá bom? Forte abraço, ficou aqui esse bate-papo bacana de hoje e seguimos juntos. Valeu, pessoal! Até a próxima! Fui!